Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de gravar esse vídeo fazendo alguns comentários a respeito de um personagem bastante emblemático na internet, que é o Pirula, biólogo e youtuber. E que lamentavelmente ele teve um derrame, um AVC, e está atualmente hospitalizado. Nós, sinceramente, desejamos a sua melhora, a sua volta, já que, embora tenhamos inúmeras discordâncias, e embora eu ache simplesmente as suas opiniões muito equivocadas, no entanto, ele é um ser humano, ele é um filho de Deus, e também eu já ouvi boas referências pessoais dele. Eu conheço gente que conhece o Pirula e que me disse que o Pirula é um cara muito gente boa. Então eu manifesto sinceramente que o Pirula melhore, volte à normalidade e também volte para o seio de sua família. Então é essa a primeira explanação que eu gostaria aqui de publicar. O segundo ponto é que o Pirula, ele fez parte em algum ponto da minha vida, porque o início, digamos assim, da minha carreira de youtuber foi por conta de ser rival do movimento neo-ateísta. Então o Pirula de alguma forma participava disso. Houve uma moda do movimento neo-ateu em que havia esse linguajar cientificista, esse linguajar antirreligioso, e eu tive algumas turras com o Pirula. Eu tive algumas objeções muito sérias ao modo de pensar dele, até porque muitas vezes pessoas que trabalham na área da saúde, como também da área científica, eles tendem a crer que a ciência representa a totalidade da explicação do universo. E quando eles se enveredam para o âmbito filosófico, metafísico, teológico, eles cometem, por assim dizer, algumas gafes monumentais. Eles realmente não entendem muita coisa e eles acham que tudo aquilo que foge do que é palpável, do que é visível, necessariamente ou não existe ou é improvável. Então, a minha relação com o Pirula é basicamente de um embate religioso, filosófico, ideológico, justamente porque eu, me afirmando como católico e ele como ateu, embora ele não sendo tão agressivamente militante quanto muitos outros pelos quais eu também me opus, no entanto, sempre houve uma atitude bastante amistosa. Claro que ele também tem sua veia de polemista, e muitas vezes, nem sempre, as opiniões dele sobre o cristianismo são necessariamente as corretas. No entanto, a gente tem que entender que muitos dos debates do YouTube não devem ser levados pelo lado pessoal. Eles devem ser levados dentro do ponto de vista das ideias que são expostas e que, quiçá, prevaleçam aquelas que sejam verídicas, que sejam as mais honestas possíveis. E, no entanto, o que me chamou a atenção, além do aspecto trágico de um jovem que hoje está hospitalizado, está na UTI, eu não sei como é que está o estado de saúde dele, enfim, foram outros comentários que, no meu entender, me pareceram bastante maldosos com o Pirula. E um desses comentários diz respeito ao fato de pessoas desejarem que o Pirula morresse. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o Pirula, na época da pandemia, teve um posicionamento radicalmente pró-vacina, inclusive defendendo a ideia da vacinação obrigatória. Eu confesso claramente que, embora eu não seja contra a vacina da Covid, no entanto, pelo fato de elas serem vacinas experimentais, eu penso que a obrigatoriedade é bastante complicada. Eu reconheço claramente, dentro da devida sanidade mental, tirando evidentemente os antivaxes, porque eles são loucos, são pessoas que não têm bases científicas, que os questionamentos sobre vacinas experimentais são válidos, ainda que a vacinação tenha sido necessária e de fato existem evidências claras de que essas vacinas salvaram milhares, se não milhões de vidas. Se hoje nós temos um ambiente de relativa normalidade, isso se deveu à vacinação em massa contra a Covid-19. Isso é um fato. Como também pode ser fato, e isso fica no âmbito das conjecturas, é a questão se
houve efeitos colaterais ou não dessas vacinas. Vejam que nós temos dois aspectos, dois binômios. Um aspecto de que a vacinação em massa teve influência na redução drástica de mortes por Covid-19, mas, por outro lado, existem a possibilidade de efeitos colaterais dessas vacinas. E que, portanto, qualquer questionamento relacionado ao assunto é legítimo quando ele é honesto e quando ele não é ideológico. É isso que nós temos que entender. Vejam que na minha trajetória da defesa da vacinação, eu nunca defendi a vacinação obrigatória, pelo menos dessas vacinas. Por quê? Porque, claro, eu, por exemplo, me vacinei. Eu assumi os riscos em torno disso. Porque ou era a vacinação ou era pegar Covid. E como eu percebi que dentro das perspectivas estatísticas, morrer de Covid era mais perigoso do que morrer de vacina, então eu aceitei a vacina. No entanto, é possível que haja pessoas que tenham reações alérgicas ou reações genéticas de quaisquer naturezas que possam, por assim dizer, afetar a sua saúde no que diz respeito à aplicação dessas vacinas. E, portanto, por isso mesmo, por conta dessas suspeitas, porque ainda estão sob suspeitas, algumas, claro, já foram afirmadas, outras não, quer dizer, ainda fica no disse-me que não me disse, eu penso que a vacinação não deve ser obrigatória. O que não quer dizer que eu concorde com as loucuras anti-vacinas. Vejam que essa ideologia que se introduziu no Brasil vem muito do imaginário doentio norte-americano e, lamentavelmente, muitos segmentos religiosos aderiram a essa maluquice. Eu posso dizer que não somente segmentos evangélicos, como até alguns segmentos católicos. Principalmente aqueles católicos de matriz também norte-americana, que são influenciados por esses red threads que acham que o mundo está sendo dominado pelo pink e o cérebro. Então existe uma certa maluquice em torno disso. E vejam que esse antivacinismo não se limita somente à vacina contra a Covid-19, mas também a outros tipos de vacinas. Vacinas que no Brasil foram aplicadas e salvaram milhões de vidas. Por exemplo, nós erradicamos a varíola, nós erradicamos a poliomielite, nós erradicamos o sarampo. Nos Estados Unidos tem casos de sarampo, no Brasil é raríssimo. E é raríssimo hoje em dia porque algumas pessoas estão caindo na loucura antivacina e não estão se vacinando. E aí, os antivaxes histéricos, neuróticos, sociopatas, porque muito da discussão que eles expõem não é racional, começaram a conjecturar a ideia de que o pirula teve AVC por causa da vacina. Onde é que está a correlação disso? Vejam que apareceram alguns outros casos de crianças ou adolescentes que tiveram infarto, problemas cardíacos, etc. E esse pessoal que adora manipular os fatos começaram a dizer: olha, isso é problema das vacinas e não sei o que mais. Mas eu pergunto, cadê a correlação? Vocês acham que antes das vacinas as pessoas não morriam de problemas cardíacos? Crianças ou adolescentes não morriam de problemas cardíacos? É isso que vocês estão afirmando. Isso é completamente absurdo que vocês estão falando. Isso é uma falsa correlação, como também o pirula com 43, 44 anos de idade teve AVC e aí não foi por causa das vacinas. Não existe nenhuma correlação. Isso é o tipo da maluquice que é indefensável. Olha, é por essas e outras que não dá para ter respeito por bolsonarista, por direitista brasileiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A direita brasileira não vai vingar por muito tempo. Ela não tem substrato intelectual, ela não tem substrato moral, ela não tem nada. Ela é simplesmente oca. Eu poderia dizer para vocês que a representação mais completa do que é a direita brasileira hoje é o Wilker Leão pegando porrada no debate de um militantezinho de quinta como o Jones Manuel, cara. O Jones Manuel é aquele militante que eu cansei de encontrar, seja no curso de Direito, seja no curso de História, seja no curso de Humanas, que, embora sendo relativamente articulado, mas também é cheio de chavões. O problema é que a direita brasileira não sai daquela coisa de achar que está combatendo o comunismo, mas com discursos clichês. E o que está acontecendo? A esquerda está percebendo claramente que, se sofisticar melhor o discurso, ainda que seja absurdo, pode ganhar o debate. E é o que acontece.
Vejam que existem esquerdistas que hoje estão na crista da onda. Por exemplo, o Jones Manuel é um deles. E eu acho o Jones Manuel um cara muito bizarro em alguns aspectos. Tem o Elias Jabbour, que é um homem bem articulado, que é um homem que tem uma relativa leitura. Ninguém vai negar que ele realmente é uma pessoa que lê bastante. Tem o Gustavo Machado, que é uma pessoa também muito bem articulada. E tem, acho que talvez um dos mais rasos de todos, que é o Ian Neves e aquele Gaio Fato. São muito rasos. Muito, muito, muito rasos. Tá? Mas eu já vi esses debates com a direita e a direita está passando vergonha. E está passando vergonha por uma razão muito simples. Porque, primeiro, é uma confraria de picaretas e de pessoas que, na verdade, acham que só repetindo jargões do tipo menos Marx e mais Mises, ou então as pataquadas do Olavo de Carvalho, imitando e mimetizando Olavo, ou fazendo confrontação com um tipo de militância rasa de esquerda, esse pessoal acha que vai resolver o problema. Esse pessoal acha que vai resolver o problema. E no final estão apanhando e feio. Estão apanhando porque falta cultura, falta leitura, falta uma dimensão polivalente da realidade social, da realidade política, até mesmo da realidade espiritual. A direita é muito, muito rasa. E não somente rasa, ela é trambiqueira e ela é louca. Quando nós observamos essa maluquice anti-vax, observa-se claramente que a direita não bate bem na bola. A política bolsonarista com relação à pandemia foi uma das mais loucas e insanas que a gente possa imaginar em matéria de testemunho daquilo que uma política de Estado não poderia fazer. E, no entanto, esse pessoal ainda teima em mentir, em inventar uma realidade paralela, enquanto a esquerda, com todos os aspectos negativos da sua ideologia, e até mesmo nefastos da sua ideologia, ela está começando a reconquistar a hegemonia do discurso. Justamente porque essa esquerda, com todos os problemas que ela tem, o Jones Manuel tem problemas, toda a perspectiva que envolve esses articulistas marxistas, toda a tendência que eles defendem é bastante problemática, é uma tendência totalitária, perigosíssima para a vida social, para a vida política. E, no entanto, essas pessoas têm leitura, e a direita não tem. Eu comecei a ver o Wilker Leão e perceber o quanto ele era uma pessoa muito fraca do ponto de vista cultural naquela live em que ele participa junto com o Renato 38. Se vocês da direita acham que vão vencer esses marxistas muito bem articulados, com os 38 da vida, com esses homenzinhos bizarros, ou com fracotes como o Wilker Leão, esqueçam. Vocês vão perder e feio. E vão perder justamente porque vocês não têm substância. Eu digo que a direita brasileira não tem projeto para o Brasil. Não tem projeto. Não entende o Brasil. Tudo que eu vejo nessa pataquada direitista é um modelito importado dos Estados Unidos e muito mal imitado, diz passagem, e que se contrapõe baseado tão somente em sofismas, em afirmações completamente descontextualizadas, etc. Neste aspecto, a esquerda, com todos os elementos bizarros que propagam, e o Jones Manuel é aquele radicalzinho bem mequetrefe, no entanto, eles mostram preparo. E já voltando à questão do Pirula, a postura de vocês nesse sentido anti-vax mostra que vocês não têm credibilidade. Eu digo mais, vocês não têm nem compaixão. Nesse ponto, vocês não são diferentes do Jones Manuel. Vocês não são diferentes desses radicais de esquerda. A única diferença é que eles não são tão malucos quanto vocês. A gente tem que ter compaixão das pessoas. Mesmo do Pirula. Eu já tive altas brigas com o Pirula. Mas eu me compadeço de uma pessoa que deve ter família, de uma pessoa que tem um conjunto de relações pelas quais as pessoas devem gostar dele, e mesmo pessoas que têm uma tendência de direita, propriamente dita, conhecem o Pirula e acham que o Pirula é uma pessoa boa.
E mesmo que o Pirula tenha ideias equivocadas, nós não devemos nos permitir desumanizar essa pessoa. Porque eu vejo muito no discurso da direita e da esquerda uma tendência à desumanização, uma tendência a ver o outro como inimigo. Claro que aqui nós podemos caminhar para a literatura do Carl Schmitt, em que, na política, existe uma tendência a você fabricar um inimigo. O inimigo político. A política do amigo e inimigo. Até como um respaldo de autoafirmação na política. E observe, por exemplo, o próprio Jones Manuel. Eu estava até pensando aqui numa declaração tão pueril desse rapaz, afirmando o seguinte: eu passei muito tempo sem comer, mas eu tô com a barriga empachada porque eu almocei um fascista. É sério, eu fiquei assim pensando no Jones Manuel dessa bobagem que ele falou. Acusar o Wilker Leão, aquele homem raquítico, aquele homem tão impressionável ali, tão fraquinho, digamos assim, e o Jones Manuel ver naquela criatura um fascista, uma coisa assim horrorosa. Eu confesso que esse comentário me pareceu muito patético. Porque, Jones Manuel, eu sei que você não vai me ouvir, mas se você enfrentasse um fascista de verdade, um fascista dos anos 30, vamos pegar o que? ASA, Sturmbannbefehlung. Aquele alemão de 2 metros de altura, que usava uma farda, uma bota longa, fanático até a demência, e muito bom de briga e de porrada. E que, na verdade, se o Wilker Leão fosse esse alemão fascista, ele não perderia tempo debatendo com você. O alemão fascista, que você disse que jantaria, te arregaçaria na porrada e depois perguntaria alguma coisa. E detalhe, se você chorasse mais, aí chorou, vai apanhar mais. Então, Jones Manuel, se você pegasse um fascista de verdade, ele não ia discutir com você. Ele não ia ser um franguinho como o Wilker Leão, não. Mas eu poderia também pegar outros grupos fascistas tão ruins quanto a SA ou a SS, por exemplo. Pegue-se a Guarda de Ferro da Romênia. Esse povo do leste europeu que tem uma tradição de violência política assim, horrorosa. Ou então a Guarda Linka do padre Józef Tiso, da Eslováquia. Uma das coisas que mais me chocaram no fascismo eslovaco é que eles conseguiam ser absolutamente impiedosos, mas de uma impiedade que a bravata do Jones Manuel parece ridícula. Um depoimento que eu vi de um cara da Guarda Linka, velho já, um brancão, um vermelhão do olho azul, bem azul, falando da experiência de ele ter expulsado uma família judia na capital da Eslováquia. E ele ria. Ele ria com prazer fazendo isso. E aí quando o jornalista repreendeu, aí ele ficou um pouco mais contido, porque ele viu que a situação não era mais dos anos 30 e 40, que ele podia fazer qualquer coisa. Então, quer dizer, esse cara que fazia uma coisa dessa, podemos dizer que tem traços, se não de sociopatia, mas pelo viés ideológico que ele professava e acreditava, ele desumanizava o outro. Pior é ouvir, por exemplo, um sujeito da SS que executou mulheres e crianças na Ucrânia, na Rússia, na Polônia, etc. E eu assisti as entrevistas. Perguntaram para um oficial, ou um ex-oficial já muito envelhecido da SS, por que você matou aquelas mulheres e crianças? Porque ele acreditava piamente que aquelas mulheres e crianças representavam o inimigo. O inimigo judeu. E perguntaram para ele, o que você sentiu quando apertou o gatilho matando aquelas pessoas de fuzil? Ele falou, nada. Eu não senti nada. Deixa eu te falar uma coisa, Jones Manuel. Quem enfrentou o fascista de verdade, não um bobão como você, foi aquele soldado americano de 18, 19 anos que na praia de Omaha, no dia D, se deparou com chuvas de tiros de metralhadora MG-42.
Aquela metralhadora despedaçava vivo uma pessoa. Eu posso dizer que quem lutou contra o fascismo foram os nossos pracinhas da FEB, que são muito subestimados. E que vocês da esquerda odeiam, depreciam. O soldado brasileiro enfrentou um dos exércitos mais poderosos da Europa e do mundo, que foi o exército alemão. O exército alemão era rigidamente disciplinado, e eu diria que qualquer país que o enfrentasse isoladamente, porque Hitler foi derrotado por 3 ou 4 exércitos, ou até 5 exércitos diferentes, um exército em particular não derrotaria a Alemanha Nacional Socialista. Esses lutaram contra o fascismo, não um palhaço como você que fica fazendo bravata com o Wilker Leão, ou então mesmo o Mamãe Falei acusar de ser fascista. É ridículo, é ridículo. A pessoa não tem ideia do que seja fascismo. Para falar uma besteira dessa, é só aquela coisa de fabricar um inimigo. Eu quero saber esses machões enfrentando o exército alemão, enfrentando a guarda Linka, enfrentando a guarda de ferro da Romênia, enfrentando até um Camintineri, que ainda é o mais ameno ali, sabe, da violência. Eu queria ver o Jones Manuel enfrentando a guarda de ferro da Romênia, esse pessoal realmente barra pesada, esse pessoal europeu mesmo, malvado, que se olhasse o Jones Manuel trataria pior do que um animal. Claro que eu não estou aqui reduzindo a dignidade humana do Jones Manuel, muito pelo contrário, mas era assim que eles pensavam. Como também existe a demonização do comunista, ou também de alguém que tenha tendência de esquerda. Vamos pegar o caso do Pirula. Acredito que o Pirula tem uma tendência de esquerda, mas isso não é motivo para desumanizá-lo. Como também não é motivo para desumanizar o Jones Manuel, ainda que ele seja uma pessoa extremamente raivosa. Então nós temos que ter muito cuidado com essa ideologia do amigo e inimigo. E embora o Pirula não seja necessariamente uma pessoa cristã e tenha muitas objeções que, no meu entender, injustas ao cristianismo, no entanto, eu não posso desumanizá-lo enquanto pessoa humana. Eu não posso. E eu vejo que esse discurso anti-vacina, como discurso pró-vacina também, claro, nós temos duas faces da mesma moeda, acabaram saindo da esfera da objetividade e da esfera científica para a esfera ideológica, para a esfera política. E claro, aquelas pessoas que defendem a ideologia anti-vax, nunca vou admitir, por exemplo, que defenderam fraudes como a história do tratamento precoce, da cloroquina e assim sucessivamente. Claro, eles colaboraram com essa mentira. E ainda colaboram. Por quê? Porque no final das contas, a mentira tem um viés político. Tem uma instrumentalização política. Então vejam que, no caso do Pirula, numa fatalidade de uma doença, que virá para todos, como também a morte, as pessoas tentam politizar contra a vacina, contra a A, B e C, contra os ateus, contra os comunistas, contra os supostos fascistas, e assim sucessivamente. E no entanto, onde é que está o ser humano nessa história? Onde é que está a humanidade nisso? Não está. Está tão somente a impiedade e a visão implacável da política. Mas já para terminar, eu reitero aqui os meus sinceros votos para que o Pirula volte ao seu estado normal. Esperemos sinceramente isso. A gente sabe que o AVC pode deixar sequelas e pode não deixar sequelas. Melhoras para ele, né? Os meus mais sinceros sentimentos para a sua família, e também se interage com a sua família. Então a gente não tem que aceitar esse discurso da virulência. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, meus amigos, até a próxima.